Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Luca por aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um react. Hoje vou trazer um vídeo que alguns de vocês pediram para mim lá pelo Instagram, que é sobre o paradoxo do navio de Teseu, né? Um paradoxo bem famoso. Alguns amigos meus já me perguntaram qual seria a explicação, né, para isso. Em algumas comunidades já foi abordado esse assunto. E é algo bem legal para a gente ver como a filosofia pode, de alguma forma, a filosofia tradicional principalmente, nos ajudar a entender questões bem complexas. Então, nesse vídeo, é um vídeo curto, né, falando sobre o navio de Teseu. Eu não lembro de que canal é, deixa eu ver se eu acho aqui, do canal Ciência Todo Dia, muito bacana. Então, vamos ver o que eles têm para oferecer, como eles vão explicar o problema, né, um problema bem conhecido. E se você não conhece ainda, né, seja muito bem-vindo a esse grande problema da filosofia, algo bem bacana, bem bonito mesmo, bem paradoxal. E espero que vocês gostem. Se vocês tiverem sugestões de vídeo que vocês gostariam que eu reagisse, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir, por favor, e compartilhar com os amigos de vocês. A gente está chegando aí perto já dos 10 mil inscritos, uma marca bem legal, falta um pouquinho ainda. E se Deus quiser, a gente vai chegar lá muito em breve, tá certo? Então, bora aí ver o que o navio de Teseu tem para nos desafiar. Eu vou contar pra vocês uma das histórias mais clássicas da filosofia, que data da Roma Antiga. Essa história é a história da jornada de Teseu e as suas viagens no seu navio, o navio de Teseu. O barco de Teseu é feito de 30 tábuas. Conforme o navio viaja pelo mar, as tábuas são expostas à umidade, ao sal e ao sol, e elas lentamente ficam desgastadas. Quando uma tábua fica velha e gasta demais, Teseu para em algum porto, joga a tábua gasta fora e coloca uma tábua nova. E conforme os anos vão passando, eventualmente, tábua por tábua, Teseu troca todas as tábuas do navio. No fim da história, nenhuma tábua original do navio de Teseu continuava no navio. Então esse navio ainda é o navio no qual Teseu partiu para sua viagem, ou ele é um novo navio construído pouco a pouco conforme as tábuas foram substituídas? Eu gostaria muito que vocês escrevessem qual é a opinião de vocês nos comentários. Também quero saber qual que é a opinião de vocês, pessoal. Escrevam aí antes de continuar o vídeo, né, o que vocês acham. É o mesmo navio ou é outro navio? Vamos ver se ela muda durante o vídeo. A história do navio de Teseu pode parecer um conto inocente com uma pergunta meio pegadinha no final. Mas essa história vai mais fundo. A história do navio de Teseu carrega um dos problemas mais antigos da filosofia, que é o problema da identidade. E esse problema não vale só para navios. Por exemplo, em 2002 a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo com uma seleção que incluía nomes como Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho. Atualmente ainda existe um time que se chama Seleção Brasileira, mas com outros jogadores, como por exemplo, o Neymar. Será que a seleção brasileira... Por que é que ele fala assim? Parece um documentário do Discovery Channel. É muito interessante isso, pô. Aí menino Ney, salve menino Ney, se lesionou de novo. atual ainda é a mesma seleção de 2002? Ou será que a seleção vira uma seleção nova toda vez que mudam os jogadores? Aqui é interessante, porque assim depende do que você quer dizer com nova, se você está falando da instituição ou se você está falando do elenco, né? Então, aqui a gente já vai começar a entender qual que é o verdadeiro problema. Eu acho que são duas coisas diferentes, tá? Esse exemplo da seleção e o navio de Teseu são dois exemplos diferentes. O exemplo do navio de Teseu é um pouco mais complexo, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, sei lá, assim, é a mesma coisa que eu falar assim, meu público, né? São vocês que assistem os vídeos. Será que são sempre as mesmas pessoas que assistem meus vídeos? No entanto, eu chamo vocês de meu público, né? Então, é um exemplo muito mais fácil de entender que depende realmente do que significa por novo, né? Se é realmente outras pessoas ou se eu tô falando do grupo de pessoas, né, que assiste meus vídeos. Então, depende do quão particular ou universal eu tô falando. Todos os exemplos, né, incluindo o navio de Teseu, vão cair também nessa problemática da categoria de relação. Tá? Na verdade, é um problema que Aristóteles já havia previsto, tá, lá nas categorias, no primeiro livro do Órgão. E no capítulo 7, quando ele fala de relação, ele fala sobre essa problemática de entender que parece que as substâncias, de alguma forma, podem ser chamadas termos relativos, o que tecnicamente seria uma contradição, porque existem 10 generalíssimos, existe uma categoria que é substância e uma categoria que é de termos relativos. Então, uma coisa não pode pertencer a duas categorias ao mesmo tempo, né? Então, simplesmente Aristóteles se depara com isso e fala disso no capítulo 7. Se for relevante trazer aqui mais pra frente, eu trago para vocês. Mas eu acho esse exemplo da seleção um exemplo bem mais simples de entender, que realmente depende do que tu quer dizer com nova, né? Se é o elenco, a composição das partes realmente, ou se é a instituição de fato, né?
E quantos jogadores exatamente que é o limite pra gente mudar e virar uma nova seleção? E aí, deixa eu ir mais a fundo nessa pergunta. O que exatamente define a identidade da seleção brasileira? O uniforme? O conjunto de jogadores? Um misto dos dois? E se você não gosta de futebol, aqui vai um exemplo musical. É aí que tá. Eu acho que o que define a seleção brasileira não é nenhuma dessas coisas, né? A seleção brasileira seria uma seleção dos melhores jogadores de tal nação naquele momento. E se você pegar essa definição, que é justamente o conceito de identidade de seleção brasileira, você vê claramente que não importa se os jogadores mudarem, continua sendo a mesma seleção brasileira. A seleção brasileira que naquele momento tinha a seleção dos melhores jogadores do país, né? Há controvérsias, né? Neymar não está na Copa de 2010, nem o Ganso, por exemplo, né? Dunga burro, mas, enfim, parece que realmente é mais fácil de ver. Mas quando a gente fala do navio de Teseu, né, das partes do navio em relação ao seu todo substancial, é como se eu falasse das partes do meu corpo em relação a mim mesmo. Tá? E aí o exemplo, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis de tratar quando o assunto é esse. Uma das bandas mais famosas do mundo, Linkin Park, voltou ativa com uma nova vocalista. Vários fãs ficaram descontentes, dizendo que a banda mudou demais e perdeu a sua identidade. Então, o que exatamente define a identidade da sua banda favorita? É o nome dela? Ou é quem tá no vocal? Ou será que é um membro específico mais o nome? E se você não gosta nem de música nem de futebol, você já teve uma sensação estranha de que as suas memórias ocorreram no que parece ser outra vida? Meio que como se não fosse você que tivesse vivido aquilo. Essa sensação é natural, porque nós estamos em constante transformação. Essa é a versão humana do navio de Teseu. Exato, porque, bom, tecnicamente, né, o nosso corpo, então, ele não é o mesmo dado um período de tempo, porque as nossas células todas mudam, né, se renovam, as antigas morrem, as novas nascem. E como é que eu permaneço, então, sendo eu mesmo? Porque evidentemente, é claro para todos nós que nós permanecemos sendo quem nós somos, né? Não é porque as células do meu corpo mudaram, né, e que todo o meu corpo agora é uma nova pele do que quando eu tinha 10 anos, e meus órgãos e as paredes internas dos órgãos, né, e as minhas células e o meu sangue, eles são todos diferentes materialmente falando do que aquilo que existia em mim quando eu tinha 10 anos, né? Então, como que eu ainda sou aquilo que eu sou? Ou será que eu não sou? Né? Parece evidente que eu sou aquilo, né? E parece que a realidade impõe que eu ainda continuo sendo, né, a mesma coisa. Então, esse é um problema que, novamente, Aristóteles trabalha no capítulo 7 das categorias, que é justamente essa problemática de pensar que a substância pode ser um termo relativo, e ela não é. A resposta que você dá pro cenário do navio pode revelar o que você pensa sobre a sua identidade, sobre o retorno do Linkin Park e sobre a atual situação da seleção brasileira. O meu nome é Pedro Loz e eu estou aqui para responder se o navio de Teseu ainda é o mesmo depois de todos esses anos e todas essas tábuas. Mas mais do que isso, eu também quero te fazer refletir se você ainda é a mesma pessoa que se inscreveu no canal há algum tempo atrás. E se você ainda não se inscreveu, clica aqui, é só um botão. E agora... Já aproveita e se inscreve aqui no meu também. Sim, vamos começar a resolver o paradoxo do navio de Teseu. Esse é o Teseu, esse é o navio de Teseu e esses são os chapéus que vão me ajudar a pensar se o navio de Teseu ainda é o mesmo depois de ter todas as suas tábuas trocadas. Nós vamos começar defendendo que, sim, o navio de Teseu ainda é o mesmo depois de todas as suas tábuas serem trocadas. Um jeito comum de fazer isso é argumentar que o navio permanece o mesmo porque a sua forma foi mantida. Enquanto o navio de Teseu tiver a forma de um navio e for do Teseu, ele vai ser o navio de Teseu. Tá, enquanto... Ok, é que são coisas diferentes aqui. Uma coisa é você falar que o navio é do Teseu, porque assim, esse argumento não funciona simplesmente dito dessa forma, por quê? Porque só ter a forma de navio, né, não liga necessariamente um navio com o Teseu, né? E ter uma forma de navio e pertencer ao Teseu também não responde, porque Teseu pode ter mais de um navio. Então, você nem precisa pensar muito no paradoxo, você pode só pensar que é uma pessoa que tem mais de um navio, né? Qualquer outro navio não é o mesmo navio, e é um navio, tem forma de navio e pertence ao Teseu. Então, esse argumento não funciona, ele é um argumento mal feito para defender a tese de que sim é o mesmo. Nesse caso, eu estou dizendo que a identidade é preservada pela continuidade da forma original, independente das mudanças que ocorrem em pequenas partes. É que a questão é que eu não acho que esse é um problema de identidade. Eu acho que o paradoxo do navio de Teseu,
ele é um problema muito mais, ao mesmo tempo que simples, complexo do que uma questão de identidade. Ele é muito mais ligado a uma questão de como nós definimos termos relativos do que o que uma coisa é propriamente dita. Só muito importante, nesse contexto de filosofia, a ideia de forma é um pouco mais abrangente do que o conceito que nós estamos acostumados. Forma é o elemento que contribui de uma maneira única para a identidade de um objeto. Ela é uma característica que só aquela coisa tem. É tipo... Acho que ele se complicaria menos se ele só falasse que é a essência ou a natureza, aquilo que faz a coisa ser o que ela é, porque uma característica que só aquela coisa tem, aqui você inclui os acidentes, né? E aí você não está mais falando de forma, tecnicamente, né, na filosofia. Quando você está falando de forma, você está falando de quididade, quid est aquela coisa, o que aquela coisa é. Então aquela coisa é um navio, certo? Então tem todo um problema com o navio também, por quê? Porque o navio, ele tem uma forma que é uma forma fabricada, ou seja, ele é um artefato, ele não é simplesmente uma pedra, né, que tem aquela essência, e é um ser natural. No caso, aqui que não foi construído pelo homem, né? Mas o problema é que o navio é um artefato, então a forma dele está ligada com a intenção do artífice, né? Existe toda uma complicação, isso aqui de longe não é uma forma simples de explicar esse problema. Mas isso aqui nos ajuda com o quê? Isso aqui nos ajuda porque quando ele está falando de forma, né, ele vai aqui entrar justamente nessa, eu espero que ele entre justamente na questão da substância, né? Se a substância, quando ela é relacionada com alguma outra coisa, ela pode ou não ser dita um termo relativo. Mas se ela é um termo relativo, ela não é uma substância. Então só para vocês entenderem, um termo relativo é aquilo que é necessariamente explicado em relação a outra coisa. E não só isso, tá? Então a problemática é que essa definição, você teria um problema com as substâncias segundas. Então Aristóteles diz o quê? Que não só tem que ser uma coisa que é explicada em relação a outra, mas que a existência dessa coisa assim implícita depende necessariamente da existência da outra. Então, por exemplo, se eu falo que o gênero é aquilo que predica essencialmente muitas coisas que se diferem em espécie, e que a espécie, por sua vez, ela é aquilo que está, né, sob um gênero, então você percebe que eu defino literalmente uma coisa em relação a outra. Eu não defino o navio em relação ao Teseu, né? A forma, a essência do navio, ela não é definida em relação ao Teseu, né? Mas parece que a gente diz o navio do Teseu, né? Então, aqui tem uma questão de relação. Por que isso é importante? Porque a problemática toda acontece quando eu tenho, por exemplo, termos relativos clássicos, como por exemplo, certas coisas como o dobro e a metade, né? Então, o dobro é aquilo que é o dobro da metade, a metade é aquilo que é a metade do dobro. O pai, ele é definido como o pai do filho, né? E o filho é aquele que tem um pai. Então, se eu tenho, né, o pai deixando de existir, o filho deixa de existir. Atenção, isso não quer dizer que quando seu pai morre, você deixa de existir, porque vê que a relação não está entre as substâncias, seu pai particularmente ou você particularmente, mas a relação, né, deixa de existir, tá? Então, isso é muito interessante. A questão dos termos relativos é que eles dependem necessariamente um do outro para existir, são explicados um em relação ao outro. Se eu digo que gênero é aquilo que se predica essencialmente de muitas coisas que se diferem em espécie, e eu digo que não há espécie, então não há gênero, necessariamente, porque um é definido em relação ao outro, e não só é definido em relação ao outro, mas depende da existência do outro para existir. Se eu só disser que é uma coisa dita em relação à outra, isso é um termo relativo, eu caio no problema do navio de Teseu, que é o quê? Eu tenho um navio que não é definido em relação ao Teseu, mas que ele pertence ao Teseu. Ou seja, o navio, enquanto tal, enquanto navio, ele não é relativo ao Teseu. Mas o navio, enquanto propriedade, ele é propriedade de um proprietário. E quem é esse proprietário é o Teseu. Então, o Aristóteles ele nos explica que se nós não expressarmos corretamente a relação, vai acontecer esse tipo de problema aqui. Toda vez que eu expressar equivocadamente a minha relação, né? Teseu e navio é a forma com que nós falamos disso, mas na verdade a relação que existe ali é entre propriedade e proprietário, tá bom? E evidentemente, isso foge da particularidade da substância em si. Eu vou falar um pouco mais disso depois. Mas só para contextualizar, aqui o importante é realmente entender isso, né? Que o problema não é um problema de identidade, o problema é um problema de como nós falamos de relação e se substância pode ser uma relação. Porque se substância pode ser uma relação, então a gente tem um conflito entre duas categorias do ser. Isso não pode acontecer.
Tipo quando nos intervalos de Pokémon aparecia uma sombra e você precisava acertar qual era o Pokémon. E pra saber que Pokémon, você precisa saber o que é um Pokémon. Tanto a sombra quanto o ser um Pokémon são parte da forma. Aristóteles, por exemplo, diz que um ser humano é definido pela racionalidade, a característica que é única de humanos. E é a racionalidade que nos separa de outras coisas que não são humanos. Ou seja, para Aristóteles, é a racionalidade que dá forma ao ser humano. Então, enquanto você manter sua capacidade de... Diferente aqui, tem uma confusão entre forma e formalidade. Uma coisa é dizer que, porque a racionalidade ela é a diferença específica, né, dessa espécie de animal, isso faz com que a racionalidade ela formalize, ela distingue, ou seja, a formalidade da definição. Então, por um lado você tem animal irracional, por outro você tem animal racional. A diferença específica é o que dá a formalidade. Mas não se pode dizer que a razão é a forma do homem simplesmente. Não, tá? Isso é errado. A forma, a essência do homem é animal racional, ou seja, não pode só pegar a diferença específica, tem que ser a definição inteira. O que a coisa é, quid est, o que o homem é, isso é a forma, a essência, a natureza, e não só parte da definição. Então só corrigindo aqui, né? A formalidade do homem é a sua racionalidade, né? E isso aqui é porque ele usa formalidade e materialidade análogo ao que ele vai usar na física com forma e matéria, tá? Que a forma é aquilo que dá forma para a matéria, então aquilo que distingue a matéria das outras coisas, né? Ou do nada, ou da pura potência. Isso é bem complicado, se você não está entendendo, tudo bem, é normal você não entender, mas isso, eu preciso dizer isso, né? Existe uma diferença entre forma em si e formalidade de alguma coisa, tá? De pensar racionalmente, você é um humano. E mais, é por continuar racional que você... Peraí, o que ele falou? É a racionalidade que dá forma ao ser humano. Então, enquanto você manter sua capacidade de pensar racionalmente, você é um humano. Isso não é verdade, porque eu posso ter uma pessoa que está privada da sua razão, e aí o quê? Então a gente pode simplesmente, né, exterminar todas as pessoas que têm alguma deficiência mental, porque elas não têm a sua capacidade de raciocinar? Não, não é isso, tá? Então a pessoa precisa ter pelo menos impotência, por isso que a forma do homem não pode ser só a sua racionalidade, não pode ser só uma potência da alma humana, mas ela precisa ser realmente animal racional, tá? E mais, é por continuar racional que você sabe que o seu eu de hoje é o mesmo de um ano atrás. E falando em ser racional... Até agora ele não tocou na questão da relação, que é o ponto central dessa problemática. Vocês sabiam que a FIAP, o Centro de Excelência em Tecnologia... Pô, vamos tomar de não, né? E agora de volta ao vídeo, tem uma coisa me incomodando. Para Aristóteles, é a racionalidade que dá forma ao ser humano. Então, enquanto você permanecer racional... É racionalidade que dá forma ao ser humano. Acho que o certo quer dizer... Eu entendi o que ele quer dizer, mas o certo novamente é dizer é racionalidade que formaliza o ser humano. Ou que distingue o ser humano dos outros animais. Você continua sendo você. Por quê? Porque a definição, né, que no fim vai ser aquilo que a gente vai chamar de essência ou natureza, não é só a diferença específica. Isso está bem claro em Isagogé, que é o gênero próximo mais a diferença específica. Então a gente não pode dizer que o homem é só animal e nem que o homem é só racional. O homem é animal ou racional. Mas a racionalidade é sim o que formaliza o homem e não sua forma propriamente dito. Mas espera aí. Isso não significa que se alguém perder a capacidade de ser racional, ela deixa de ser ela mesma? É muito comum que pessoas comecem a desenvolver problemas de demência na velhice. E aos poucos, elas podem perder a capacidade de serem racionais. Isso significa que elas não são mais as mesmas pessoas? Não, é que você entendeu errado Aristóteles. É por isso, você não está falando aquilo que Aristóteles falaria, né? O conceito de privação em Aristóteles é algo bem básico. Se o navio de Teseu ainda é um navio de Teseu por manter a sua forma, sim. Quem perde a capacidade de raciocinar deixa de ser humano. Então talvez... Tá, ele está fazendo um argumento bem esquisito, né? Então, se o navio de Teseu, ele continua sendo um navio de Teseu porque ele mantém a sua formalidade, então a pessoa que deixa de ser racional deixa de ser humana. Isso é verdade, exatamente por isso que a questão ali não está na formalidade do navio, mas na relação do navio com Teseu. Então, nada disso aqui na verdade importa para a questão verdadeiramente, ele só está, acredito que, tratando de coisas mais básicas, né? Eles têm uma forma melhor de justificar por que o navio ainda é um navio de Teseu no fim da viagem. E lá vamos nós de novo. Talvez o que mantenha o navio de Teseu sendo o navio de Teseu é a sua função. Que é...
Aqui não funciona de novo, porque a gente vai cair na questão da forma novamente, porque o navio pode simplesmente estar parado, né? Então, assim, ó, primeiro, tem duas problemáticas. Não funciona simplesmente dizendo, porque, sei lá, o navio pode quebrar e não cumprir sua função. Então, Teseu pode ter um navio quebrado. Isso não muda o fato de que o navio continua sendo do Teseu, tá? Da mesma forma, não é porque o navio, exatamente por isso, aliás, porque o navio quebrou que ele deixou de ser do Teseu, né? Então isso não faz sentido nenhum. Um problema mais profundo que isso reflete ainda, né? Ou seja, o que está por trás disso mais profundamente é o seguinte, é que como ele está falando de um artefato, a forma ou a essência, a definição daquele artefato, ele leva em consideração sempre a causa final que estava na mente do artífice, ou seja, a função. Tá? Então a gente vai. É literalmente uma versão diferente do mesmo problema, né? Dele falando da questão da forma ou da formalidade e não vai funcionar igual. Ser um navio. Pro Teseu, essa é a perspectiva funcionalista. E segundo o funcionalismo, enquanto o navio de Teseu carregar o próprio Teseu e a sua carga, ele vai continuar sendo o mesmo navio. Não... Tá, então se o Teseu parar num cais e descarregar todo o navio e sair do navio, aí o navio não é mais dele. Meu Deus, sabe? Isso aí é ridículo. Não importa se ele mudar de forma. Então não importa quantas vezes as tábuas mudem, o navio de Teseu vai continuar sendo o navio de Teseu. A menos que alguém mude a função do navio. Imagine que centenas de anos se passaram e um jovem loiro de bigode vergonhoso acha a carcaça do navio de Teseu. Maravilhado com a descoberta, ele acha o navio muito bonito e decide colocar 4 rodas e transformar os restos do navio em um carro alegórico no carnaval. Ninguém nunca viu isso. De acordo com a visão funcionalista, o navio de Teseu não existe mais. Ele perdeu a sua identidade. Vamos lá. Aqui a questão é que... Aqui, sim, o navio de Teseu deixaria de ser o navio de Teseu se mudasse a sua finalidade. Mas não por causa da ótica funcionalista, mas simplesmente porque... mudando a finalidade da coisa, ou seja, transformar um navio no carro, quando a gente está falando de um artefato, faz com que a coisa perca a sua essência, porque a essência do artefato deve levar em consideração a finalidade que se encontra na mente do artífice. Então, não é que aqui o navio deixaria de ser do Teseu, porque qual que é a dúvida original? Você tem um navio, ele vai mudando e ele é do Teseu. Agora, você continua tendo um navio, só que ele não é mais o mesmo navio do Teseu, é um outro navio. Nesse caso aqui é diferente, você tinha um navio do Teseu e esse navio virou um carro. Agora é óbvio que esse carro, ele não é o navio do Teseu. Mas por que ele não é o navio do Teseu? Porque ele não é mais o mesmo navio? Não, é só porque agora ele é o carro do Teseu, tá entendendo? Então assim, novamente é algo que não toca no ponto central da coisa. O Teseu pode transformar um navio dele num carro com as peças do navio e aí sim, é óbvio que não vai ser a mesma coisa. Mas eu acho que esse ponto ainda não toca a questão central de o que acontece se mudarem com o tempo todas as partes do navio, mas ele continuar sendo um navio. Ele ainda vai ser do Teseu? Então acho que é um argumento que ainda não está falando do ponto central. E ele virou algo novo, que é o carro de desfile do Pedro. Não, pera, de um jovem loiro de bigode vergonhoso. Poderia ser o carro de desfile do Teseu e ia continuar sendo verdade que não ia ser mais o navio, tá entendendo? Mas... quando eu falo do navio... mas não pela mesma razão apresentada no paradoxo, mas sim porque a coisa realmente mudou. O de Teseu nesse contexto, você ainda sabe exatamente ao que eu estou me referindo. Então, mesmo quando o navio de Teseu ganha uma nova função como um carro alegórico, ele ainda é um pouco navio de Teseu. Talvez exista mais por trás da identidade do navio. Não, ele não é mais um navio de Teseu. Ele é agora o carro do Teseu, porque a coisa não pode ser ao mesmo tempo um carro e um navio. Tem que se decidir. Navio do que função e forma. Existe mais uma perspectiva defendendo que o navio de Teseu ainda é o mesmo navio que eu gostaria de compartilhar. Mesmo as partes mudando e mesmo transformando o navio em um carro alegórico, o navio ainda é o mesmo porque sua identidade persiste através do tempo. Em outras palavras, desde que exista uma história bem definida e uma linha de eventos de causas e efeitos que conectem o navio do começo da viagem com o navio ao fim da viagem, ele mantém a sua identidade e continua sendo o navio de Teseu. E desde que você se lembre de quem você... Não, isso está errado. Se mudar a finalidade da coisa, transformar num carro, não pode mais ser navio. Pode ser que seja de Teseu, mas não é mais um navio, tá? Você era há 1 ano, você ainda é a mesma pessoa. Mas peraí. Mas ninguém mudou a minha forma, né, nem nada do tipo.
Se você mudar, principalmente e sobretudo quando você está falando de um artefato, ou seja, de algo que o homem produz, cujo a essência leva em consideração a finalidade que estava na mente do artífice. Então, para que se faz um copo? Para beber água. Se eu pegar esse copo e transformar esse copo num tambor, ele não é mais um copo, você está entendendo? Não importa se as partes do copo foram usadas para isso. É a mesma coisa, sei lá, quando o pessoal pega, sei lá, qualquer tipo de garrafa PET e transforma em um outro negócio, né? Em um outro tipo de plástico, recicla e faz uma outra coisa. Né? Não é mais uma garrafa PET, é óbvio, isso todo mundo consegue entender. Isso levanta um problema. Se você tiver amnésia, você vira uma nova pessoa? Ou será que a amnésia faz parte da história da sua identidade, mesmo sem você lembrar? Realmente tá difícil de usar esse chapéu. Eu vou experimentar outro. O que significa eu falar que não, o navio de Teseu não é o mesmo depois de ter todas as suas tábuas trocadas? Aí você tá só errado mesmo. Remover as tábuas originais destrói a identidade do navio. Essa é a ideia de matéria constitutiva. Ou seja, de que a alma do navio está nas tábuas que formam ele. E ao trocar elas, o navio de Teseu deixa de ser o navio original e vira um novo navio. Mas se esse é o caso, quantas tábuas exatamente o Teseu precisou trocar até um novo navio surgir? Uma? Duas? Metade? Tecnicamente, se trocou uma, né? Por esse aspecto já não é mais a mesma coisa. Ou será que a cada tábua trocada o navio virava um novo navio? E na verdade, Teseu navegou com mais de 30 navios no decorrer da história. Quem seria louco o suficiente de falar algo assim, né? Então claramente isso não é verdade. As implicações disso vão longe. O seu corpo está constantemente trocando de células. Isso significa que você vira uma nova versão sua milhares de vezes por dia? Onde exatamente está o limite? Realmente, eu não tô achando boas respostas pro problema do navio de Teseu. Olha só! Uma nova forma de olhar pro problema! Talvez. Essa é minha hora de brilhar. Talvez nós estejamos nos complicando demais por tentar encontrar respostas que satisfaçam ao mesmo tempo todas as pequenas minúcias do que nós imaginamos como identidade. Pô, ele podia só dar a resposta pra eu não ter que explicar toda a questão do capítulo 7, né? Das categorias. Ele podia ficar só assistindo ele explicar. Eu acho difícil que isso vai acontecer. E essa talvez seja uma das respostas possíveis mais interessantes. A identidade do navio de Teseu é algo complicado. Além de aceitar e negar a possibilidade de identidade do navio, existem posições que defendem uma resposta menos direta para o problema do navio de Teseu. Thomas Hobbes nos deu um exemplo interessante. Ele relativizou a identidade do navio de Teseu. Para entender isso, imagine que a cada tábua velha trocada por uma nova, eu guardava a tábua velha e aos poucos restaurava um outro navio de Teseu. Agora, no fim da viagem, existem dois navios. Um que teve as suas tábuas substituídas e outro feito com as tábuas velhas. Esse exemplo é muito bom para ver justamente a questão não está na forma, a questão não está na finalidade, a questão está na relação. Porque imagina que eu tenho, sei lá, uma mesa, né? Que eu tenho uma mesa. Imagina que cada dia eu vou tirando um pouco dessa mesa daqui, vou construindo uma outra e vou consertando essa aqui. No final eu tenho duas mesas, tá? Mas imagina agora que uma outra pessoa fez isso. Ao invés de eu ter feito, sei lá, foi meu pai que fez. Ele tirou todo um pedacinho dessa aqui e colocou ali, foi construindo outra mesa e foi colocando outra madeira aqui, outro ferro e tal. Essa aqui é a minha mesa. Aquela mesa ali, apesar do material ser o da minha antiga mesa, vê como a gente fala sobre isso, não é a minha mesa. Por quê? Porque não é a substância particular da coisa que faz, que consegue constituir a relação. Tampouco a substância segunda. Então, não é nem a substância primeira, essa mesa em particular, nem o conceito de mesa. Porque o conceito de mesa não precisa do Luca para existir. A mesa do Luca. Não, essa mesa do Luca, esse material aqui, se ele estragar e eu colocar outro material aqui, a mesa continua sendo a mesa do Luca. Por quê? Porque essa substância primeira aqui, né, ela, enquanto tal, ela não é relacionada comigo. Assim como eu não sou relacionado com a mesa. Como assim? No sentido de relação, ou seja, que isso aqui precisa de mim para existir, ou que eu preciso disso aqui para existir. Por que isso não é verdade? Porque ambas essas coisas são substâncias, ou seja, elas subsistem, elas não precisam de nada para existir, elas existem por si mesmas. Então, essas substâncias primeiras aqui, Luca, este ser humano e esta mesa, não são termos relativos, como, por exemplo, dobro e metade, onde você precisa da metade para o dobro existir, porque ele tem que ser o dobro da metade sempre, tá entendendo? Então, não pode ser isso. Também não pode ser homem e mesa, universalmente, ou seja, uma substância segunda.
Então, não pode ser a substância primeira, essa mesa e esse ser humano. Também não pode ser a substância segunda, mesa, humano, porque humano não depende de mesa para existir. Mesa não depende de humano para existir. Então, qual que é a minha relação com esse troço? Qual que é o negócio que me faz ser capaz de dizer mesa do Luca? A relação é propriedade, proprietário. Então, se eu não tenho mais a propriedade, eu não tenho mais o proprietário. Se eu não tenho mais o proprietário, não tenho mais a propriedade. Tá entendendo? Assim nós teremos 2 navios de Teseu. Qual deles é o verdadeiro navio? É o primeiro navio, que teve as suas tábuas velhas trocadas? Sim, é o primeiro navio, porque aquela é a propriedade do proprietário, independentemente das suas partes terem sido mudadas. Porque aquelas partes não podem constituir relação com Teseu, porque aquelas partes não são relações, aquelas partes são substâncias, e substâncias não constituem relação com as substâncias, mas apenas enquanto qua, ou seja, enquanto alguma outra coisa. Ou é um navio restaurado, feito apenas com tábuas velhas? Para Hobbes, a identidade do navio é relativa, porque ela vai depender... Hobbes era um imbecil, né? Não sabia muito, então é por isso. Depender tanto da sua continuidade física quanto do observador do navio. Ou seja, entre os 2 navios, o navio de Teseu é o navio em que o Teseu está. E qual dos 2 navios é o navio? Não, porque eu posso ter uma mesa aqui, e aí acontece esse processo de tirar pedacinho em pedacinho, e aí tem uma mesa lá, e aquela mesa é do meu pai. E aí eu pego e vou pra casa do meu pai e uso aquela mesa. Então agora que eu tô usando aquela mesa, então agora aquela mesa é minha. Ou seja, não existe mais pegar coisas emprestadas, né? Agora tudo que eu uso é meu. Coisa de louco. Isso é uma coisa de retardado falar, entendeu? O navio de Teseu muda durante o tempo. A identidade não é algo rígido, ela é mais uma convenção. O que parece uma forma legal de pensar quando nós falamos de objetos. Mas imagine que você sem querer tropece e entre numa máquina de clonagem instantânea. E do outro lado saem 2 cópias suas. Qual é o seu eu verdadeiro? E quem garante que você é o verdadeiro e não o clone? Pensando de... esse é um exemplo já bem mais abstrato e não precisa, né? Para poder dizer que isso está errado, não precisa ir nesse exemplo. De forma relativa, as pessoas ao seu redor podem até mudar de ideia de quem é o verdadeiro dependendo do que for conveniente para elas. Talvez a sua namorada prefira considerar uma das cópias a verdadeira, e a sua mãe a outra. E em um sentido relativo, nenhuma delas está errada. Um sentido relativo, interessante. Uma outra alternativa é que a identidade vai depender do contexto dado por um observador. Nós podemos pensar que ele é o navio de Teseu em um determinado contexto, mas não é o mesmo navio de Teseu em outro contexto. Por exemplo, o navio no carro alegórico pode ser o navio de Teseu quando Pedro escavou ele das ruínas, mas é só um carro alegórico no dia do carnaval. Isso ajuda a esclarecer... Mas isso só é verdade por causa daquela questão de ter mudado a finalidade de um artefato. É só por isso. E como a identidade pode ser compreendida de maneira diversa ao longo do tempo, dependendo da lente através da qual o fenômeno é analisado. A sua identidade é uma colaboração entre quem você é e o mundo ao seu redor. Talvez um bom exemplo seja a Catedral de Notre Dame, que em 2019 sofreu danos devido a um grande incêndio. Desde então, grandes esforços repararam a catedral, mas esses esforços envolveram refazer o trabalho e substituir parte do material danificado pelo fogo. Mas como a catedral é importante, o fogo foi infeliz e os reparos à estrutura são vistos como algo positivo pela sociedade, ninguém vai ficar falando que mas agora não é mais a mesma catedral histórica porque mexeram na minha torre favorita. Esse exemplo é muito bom para novamente ver que a questão não está na identidade, a questão está novamente, digo de novo, na questão da relação e se substâncias podem ser relações. O que elas não podem, Aristóteles trabalha isso novamente no capítulo 7 das categorias. O telhado, né, as torres da Catedral de Notre Dame, elas são... o telhado e as torres da Catedral de Notre Dame, quando trocam os materiais, sim, continuam sendo. Por quê? Porque é uma relação entre partes e todos, e não uma relação entre aquela matéria em específico com aquela outra substância em específico. Da mesma forma, se eu perdesse a minha mão, finge que a minha mão caiu fora, e aí eu recebo um transplante de mão e eu tenho outra mão, por acaso vocês não chamariam essa mão de mão do Luca? Porque é uma relação aqui que não está naquela matéria individual. Quando uma pessoa recebe um transplante de coração, quando uma pessoa recebe um transplante de pulmão, você não diz que aquele pulmão é daquela pessoa que recebeu? Sim, a partir do momento em que ela recebe aquilo, ela estabelece a relação da parte com o todo. Então, o pulmão, ele não é, enquanto pulmão, relacionado com, sei lá, o Luca enquanto Luca, mas ele é relacionado de parte para todo. Essa é a relação que existe aqui. O que isso significa é que agora, materiais produzidos no mundo moderno...
Atenção, quando eu digo relação, eu estou me referindo à definição de relação. Que esse pulmão aqui, em específico, que eu tenho, ele não pode ser um termo relativo comigo. Por quê? Porque esse pulmão aqui em específico, apesar dele ser explicado em relação a mim, porque ele é o meu pulmão, eu poderia sobreviver com outro pulmão, né? Então, a existência desse pulmão aqui, em específico, ela não é necessária para a minha existência se eu receber outro. Então, este pulmão aqui em particular, né, aqui, ele, apesar de ser meu, ele não é enquanto substância particular. Por quê? Porque se ele deixar de existir, eu não necessariamente deixo de existir. Por quê? Porque eu posso ter um outro pulmão, tá entendendo? Então, e quando eu deixo de existir, o pulmão só deixa, esse pulmão em particular só deixa de existir aqui, porque há uma relação de todo com partes. Mas se você pegar esse pulmão e congelar ou colocar em outra pessoa, ele vai continuar existindo. Tá? Então não é uma relação entre as substâncias que é o problema aqui. Porque nem existe como uma coisa ser substância e relação ao mesmo tempo. Tá? É que a relação entre substâncias ela não está na substância em si ou no que na identidade da substância, se você quiser colocar dessa forma. Mas ela está em algum aspecto daquela substância que se relaciona com a outra. Moderno fazem parte de uma construção. Aliás, em algum aspecto dessa substância que é relativo a outro aspecto da outra substância que também é relativo. Que ainda é considerada antiga. Agora, se derrubassem toda a catedral e usassem a própria igreja para fazer um shopping chamado Notre Dame, ninguém consideraria esse shopping a construção original. A natureza da catedral não parece depender só da catedral, mas também de como as pessoas pensam sobre ela. Não, é só uma questão de que é um artefato e quando você muda a finalidade do artefato, você muda a essência da coisa. Cai no mesmo problema, não é porque as pessoas têm uma percepção diferente, só porque o artífice, quando construiu a catedral, tinha como finalidade que a catedral fosse uma catedral, ou seja, fosse um lugar usado para cultuar a Deus. A partir do momento que você muda a finalidade do artefato, constrói um shopping onde as pessoas compram, você muda a essência da coisa, que é um artefato. É só por isso. Não é porque as pessoas pensam diferente sobre a coisa. É porque a coisa é diferente mesmo. As pessoas só pensam diferente da coisa porque ela é de fato diferente mesmo. Mas também existem pessoas que negam o próprio paradoxo do navio de Teseu. Para o filósofo Derek Parfit, o paradoxo do navio de Teseu é um falso paradoxo, que não diferencia adequadamente dois tipos diferentes de identidade, a numérica e a qualitativa. Vamos voltar a considerar os dois navios de Teseu. Se essa galera tivesse lido Aristóteles, não precisavam estar fazendo tudo isso aqui, entendeu? Um desses grandes mestres pensadores aí. Tábuas novas e o com tábuas velhas. O navio de Teseu original e a versão com as tábuas trocadas são o mesmo navio no sentido qualitativo. Ou seja, ambos servem para a mesma coisa e para a mesma pessoa. Mas as duas versões do navio são diferentes num sentido numérico. As 30 tábuas novas vieram... Se com o número aqui ele quer dizer a mesma coisa que Porfírio, né? Ou seja, a coisa em particular, né? Numericamente diferente. Depois das tábuas velhas. Então, é um navio novo no sentido mais literal. As duas versões do navio são as mesmas na prática, mas não de fato. Ou seja, o problema do paradoxo do navio de... Vê que ninguém negaria, vê que isso é ridículo, porque ninguém negaria que são dois navios diferentes. Ninguém falaria, ah não, são o mesmo navio, são a mesma coisa. Ninguém diria isso. Claramente tem dois navios, então são duas coisas diferentes, né? O problema não está na identidade. Se são dois navios, é óbvio que os dois servem para a mesma coisa, porque são dois navios. Navio só faz aquela coisa que navio é chamado de navio porque ele faz aquela coisa, tá entendendo? Então assim, é a mesma coisa que eu pegar assim, dois copos, falar assim, ah, não, são o mesmo copo? Não, são claramente dois copos, os dois são copos porque eles servem para tomar água, é por isso que as pessoas chamam de copo. A questão não é isso, não é essa a questão. A questão é qual dos dois é do Teseu. Essa é a questão. Teseu seria um falso paradoxo, porque não existe uma distinção apropriada para distinguir o que é identidade numérica ou qualitativa. Inclusive, essa visão é muito útil para se um dia você for clonado. O seu clone é qualitativamente idêntico a você, mas numericamente diferente. E eu acho que agora é hora de a gente finalmente encarar o elefante branco. Mas, cara, isso não faz sentido, porque não precisa falar de clone, né? Pega qualquer coisa, eu tenho, sei lá, eu tenho 12 copos na minha casa. Todos eles são copos, todos eles servem para a mesma coisa, no entanto, são 12 coisas diferentes. É uma coisa óbvia e ninguém negaria isso. Agora, qual copo é do Teseu ou não, que é a pergunta. Qual que é o navio do Teseu? Branco que está nesse vídeo até agora. Quem é você?
A ideia de separar a identidade em qualitativa e numérica é filosoficamente consistente, ou seja, funciona. Mas ao mesmo tempo não é tão simplesmente uma questão de substância primeira e substância segunda. Satisfatória assim. Estava mais divertido ficar confuso sobre a minha identidade e ficar trocando de chapéu. O que isso indica é que talvez uma resposta nem sempre é melhor do que uma pergunta. E na verdade, isso é verdade. Pra isso que servem boas perguntas e boas histórias. E é por isso que o paradoxo do navio de Teseu está com nós até hoje. Bom, se ele não vai explicar, eu vou pegar o texto de Aristóteles aqui e vou explicar para vocês. Olha só. Bom, tá aqui o texto, né, de Aristóteles, na categorias, capítulo 7, onde ele fala dos termos relativos, né, da relação, categoria de relação. No início aqui do parágrafo ele diz assim, ó, são chamadas relativas aquelas coisas que, sendo ditas ser de outra coisa ou relacionadas a outra coisa, são explicadas por referência a essa outra coisa. No caso do navio, poderia dizer que é o navio de Teseu, né, e que o Teseu do navio. Já é estranho, né, que dizer que essas coisas são relativas. E qual que é a problemática disso? É que se eu troco as partes do navio, eu percebo que não é enquanto partes que tem o navio que faz com que o navio seja de Teseu. Do contrário, toda vez que eu consertasse o navio não seria mais de Teseu, estão entendendo? Então precisa ser uma outra coisa, é isso que o Aristóteles vai trabalhar. Por quê? Porque essas partes, ou até mesmo o navio em si, sólido inteiro, enquanto substância, não é relativo ao Teseu. Não é uma coisa da qual, apesar de eu explicar em referência a essa outra coisa, depois ele vai redefinir aqui embaixo, né? Não é aquela coisa da qual o Teseu necessita para existir. Olha o que ele vai dizer. Ele diz assim, se a definição que foi dada dos relativos é suficiente, a solução do problema de saber se nenhuma substância é chamada um relativo ou é extremamente difícil ou é impossível. Mas se ela não é suficiente, ou seja, aquela definição que eu acabei de ler para vocês, e os relatos são apenas propriamente chamados assim no caso onde a relação com o objeto externo é uma condição necessária para a existência da coisa em questão, então possivelmente alguma solução do dilema pode ser proposta. Ou seja, não só que uma coisa é explicada em relação a outra, mas que essa coisa ela é condição necessária para que a outra exista. Então vê que as partes do navio, ou o navio como inteiro, daquela matéria em particular que aquele navio todo tem, aquilo não é necessário para o Teseu existir. Então não pode ser, né, o navio enquanto navio e o Teseu enquanto Teseu que são relativos um ao outro, mas precisa ser algum aspecto dos dois que é relativo um ao outro, né? Vê que interessante o que ele diz aqui. Ele diz assim, ó, há uma dificuldade em saber se nenhuma substância pode ser chamada relativa, como parece ser o caso, ou se é possível que certas substâncias segundas sejam. Ou seja, no caso das substâncias primeiras, como as partes do navio, ele diz aqui que é evidente que não é relativo, né? Uma vez que nem os todos nem as partes são chamados relativos. E ele explica, ele diz assim, um certo homem não é dito um certo homem de alguém. Porque aqui ele tem em mente a relação do mestre e do escravo, né? Então vamos supor lá que o seu José, ele tem um escravo, o seu Felipe, né? Então Tiago, aliás José e Felipe, né? Um é o mestre e outro é o escravo. Mas você percebe que Filipe, enquanto Filipe, ele não é dito Filipe de José, né? Isso não faz sentido. Não, ele é dito escravo do mestre. Então, não é o Filipe enquanto Filipe ou o José enquanto José que tem uma relação. Não são essas substâncias, mas algum aspecto inerente nessas substâncias que é relacionado uma com a outra. Por isso que a gente fala que o Filipe é do José, né? Ou seja, o escravo do José. Mas por quê? Porque não é Filipe enquanto Filipe e o José enquanto José que tem uma relação, mas a relação entre eles é mestre e escravo, tá? Assim como a gente tem a relação de conhecível e conhecido e conhecedor. Então, sei lá, se eu olho para esse livro, eu começo aqui a ler esse livro, né, a Física de Aristóteles, eu começo a entender as coisas que estão aqui. Se eu não tivesse nunca entendido essas coisas continuariam existindo de qualquer jeito. Então, não é a relação que tem aqui não é enquanto as verdades que estão aqui e o meu cérebro ou o meu intelecto, não. Mas enquanto conhecedor, o agente que está conhecendo, e conhecido, ou seja, a coisa que se tornou objeto do conhecer. Então, entendeu? Então, claro que aqui muda porque não é uma substância propriamente dito, mas se isso é verdade até para isso, imaginem no caso das substâncias. Tá? Então, para explicar para vocês, eu vou pegar aqui para explicar exatamente o caso do navio. Então, aqui eu peguei esse exemplo para a gente ver, né? Aqui eu tenho o navio, aqui eu tenho o Teseu e aqui eu tenho o do. Quando eu digo navio do Teseu, eu estou estabelecendo uma relação entre essas duas coisas. E essa relação ela vai continuar enquanto os dois aspectos que compõem a relação existirem.
Só que esses aspectos, e Aristóteles nos explica isso, não podem ser a madeira particular do navio, muito menos a mão do Teseu, né? Ou muito menos o Teseu em si, ou muito menos o navio em si, né? Por quê? Porque o que tem de relativo ou seja, o que eu quero dizer com relativo? O que tem aqui que depende do outro para existir, ou seja, Teseu poderia existir sem o navio dele, o navio poderia existir mesmo que o Teseu morresse. Então não pode ser nem o Teseu nem o navio. O que me faz dizer navio do Teseu é que aqui eu tenho o quê? O que eu tenho aqui que me faz dizer que o navio é do Teseu, de estabelecer essa relação? O que me faz fazer isso é o quê? É que aqui eu tenho uma propriedade. É isso? Eu tenho uma propriedade nesse sentido de que é um bem, né? Uma propriedade. E aqui eu tenho um proprietário. É isso que me faz dizer navio do Teseu. Então, eu posso mudar todas as partes desse navio aqui quantas milhões de vezes eu quiser, assim como o Teseu pode mudar as células do corpo 1 milhão de vezes se ele quiser. Enquanto o aspecto que relaciona o do Teseu permanecer existindo, que é propriedade proprietário, né, Luca? Pelo amor de Deus, proprietário. Enquanto eu tiver essa relação aqui entre propriedade e proprietário, eu tenho justamente a razão do meu do. E é isso que faz este navio aqui, não importa quantas tábuas tenham sido trocadas, ser sempre o navio de Teseu. Sempre, tá? Porque o que me faz dizer de ou do Teseu é essa relação aqui de baixo, entre propriedade e proprietário. Quer ver como isso é verdade? Isso é verdade pelo seguinte. Imaginem que tá lá, né? Teseu bem feliz. Deixa eu excluir aqui só para ficar melhor de entender. Imaginem que eu tô aqui, né, com o navio do Teseu. E aí olha o que acontece, tá aqui o Teseu e o Teseu fala assim: "Olha, eu quero vender o meu navio". E ele vende para outra pessoa o navio, né? Então tá lá, Teseu vendeu o navio para outra pessoa, tá? Agora a relação de proprietário e propriedade mudou para quem? Para outra pessoa. Ué, e agora? Vocês não vão dizer que esse aqui é o navio do Teseu? Estão entendendo? Esse aqui não era o navio do Teseu? Bom, ele era, mas por que ele não é mais? Porque a relação mudou. Agora a relação de propriedade e proprietário não é mais com a mesma coisa, é com essa aqui de baixo. Tá? E essa então é a resposta aí para o problema do navio do Teseu. Né? O navio de Teseu, não importa quantas vezes ele mude, ele vai continuar sendo do Teseu enquanto a relação de propriedade e proprietário permanecer a mesma. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo um pouco mais longo do que eu esperava, né? Mas é um vídeo bem interessante, é um problema bem interessante e que é respondido com coisas básicas da filosofia, da lógica. Tá? Inclusive, né, a academia está aí com as vagas quase abertas amanhã, né, dia 14, às 8 horas da noite. A academia, que é a nossa comunidade de introdução à educação clássica católica, educação clássica liberal católica, será de vagas abertas. Temos uma próxima turma do liceu vindo em janeiro e é lá onde você vai aprender esse tipo de coisa que está aqui nas categorias, né, no texto que eu mostrei para vocês, e que nos ajuda a entender os princípios que são capazes de resolver problemas complicados da filosofia como esse. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Então, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos vocês e até mais.